para que ela foi escrita. É quando ele desenvolve no verso 2 o seguinte: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O propósito dessa carta não está fechada dentro de um envelope, lacrada dentro de uma gaveta. Essa carta tem que ser aberta, essa carta tem que ser exposta. E ele fala de duas coisas. Deus pretende que essa carta seja conhecida por todos os homens. E depois de ser conhecida, ela tem que ser lida, compreendida. A ideia é essa. Saber que existe uma carta não adianta nada. Nós, como igreja, somos essa carta de Cristo. A grande questão de Paulo aqui é essa: vocês são a carta de Cristo. Vocês precisam ser conhecidos. Adianta a gente dizer assim: chegou uma carta para nós, aí alguém te chegou uma carta para você, está lá na caixa do correio. Legal, deixa lá. Aí passa uma semana, 2 semanas, olha, aquela carta está lá. Legal, bonita a carta, deixa ela lá. Ou você recebe a carta e nem abre o envelope, você não compreende a mensagem, o recado dessa carta. Não faz sentido nenhum. Ela precisa ser primeiramente conhecida. Há igrejas que se fazem conhecidas. Nós, pessoalmente, podemos até dizer: eu sou cristão, eu sou membro de determinada igreja. Legal, isso é bonito. Mas tem a segunda parte. Ela precisa ser aberta, ela precisa ser exposta, isso não é fácil, porque detalhes dessa carta vão ser expostos, entendeu? E ela precisa ser lida. Pressupõe que ela precisa ser compreendida. É possível uma igreja, como comunidade, ser muito conhecida numa sociedade, numa cidade. É possível que todos que convivem conosco saibam que nós somos membros de uma igreja, mas é possível que ela seja apenas conhecida. Por isso que Paulo coloca uma segunda coisa, que ela precisa ser conhecida, mas precisa ser lida. Precisa ser compreendida. A mensagem de Deus precisa ser clara para as pessoas. E aí a gente tem que, como igreja, pensar muito nisso. Nós queremos que a nossa igreja seja conhecida, mas é imprescindível que ela seja compreendida. A mensagem dela. O que nós temos, o recado de Deus, como carta de Cristo para o mundo. Um mundo que vive em desespero, perdido, nas trevas. As pessoas estão buscando em tantos lugares, em tantas coisas, e quanto mais elas cavam, parece que mais vazias elas ficam, menos água elas acham. E nós, como igreja de Cristo, nós temos acesso a esse manancial de água viva. Nós temos acesso ao amor de Deus. Nós temos acesso à esperança. Nós temos, então, a grande preocupação de Paulo. Essa carta precisa ser conhecida, mas ela precisa ser aberta e precisa ser lida. Conhecida e lida pelo mundo. Mateus 24 diz assim, que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Em João 17, quando Jesus intercede pela igreja, ele fala assim: não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Através dessa carta, através de nós cristãos, o mundo vai conhecer quem é Jesus. E como eu disse no início, é possível que algumas pessoas nunca abram uma Bíblia para ler. Você vai ser a única Bíblia que eles vão ler. Ele diz no verso 3, a origem dessa carta, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Na verdade, a carta é de Cristo, a origem é em Deus. Mas, aí que vem a questão. O meio que é usado, mas foi escrita por meio do ministério do apóstolo. Essa é que é a grande manobra de Deus em trazer a sua mensagem de amor. Ele poderia utilizar seres perfeitos, anjos que fossem pregando o amor de Deus, mas não. Ele chama pessoas como eu e você, imperfeitos, para proclamarem as virtudes, não nós. Veja bem o que diz Pedro, as virtudes daquele que nos chamou das trevas, não a nossa virtude. Nós somos uma carta, como diz o texto, feita por Deus, escrita pelo Espírito em nosso coração. Mas o meio dessa carta chegar e ser lida, pessoas como eu e você. Aí, meu querido, pregar sobre isso não quer dizer que nós vamos pregar uma mensagem moralista. Temos que ter vidas tão perfeitinhas, tão perfeitinhas, tão perfeitinhas, que eles olham e falam assim: Deus habita na vida daquela pessoa. Eu creio que a igreja reflete
realmente a mensagem de Cristo? Eu tenho uma ilustração que eu já contei nessa igreja, eu gosto muito. Vocês já ouviram falar dos alcoólatras anônimos, né? Aquele grupo chamado AA. Existe no mundo inteiro. Os alcoólatras anônimos foram... Esse grupo, essa organização, foi fundada por uma pessoa. E o que aconteceu, o que motivou ele a fundar esse Alcoólatras Anônimos, muito interessante. Ele estava lutando contra a dependência, e ele estava num hotel, numa viagem a negócios, havia frustrado o seu negócio, à noite ele estava sozinho no quarto de hotel, e ele lutando para não retornar àquela dependência, aquele vício, fazia pouco tempo que ele estava vivendo a abstinência, o processo de abstinência. E lá do seu quarto ele ouve então o barulho lá no bar do hotel. O gelo batendo no copo, chamando, né? E naquele momento ele começa a entrar em desespero, ele abre a porta do seu quarto e aquele barulho forte, e ele começa a pensar, aonde que eu vou pedir ajuda? Ninguém vai me compreender. Não adianta eu bater na porta de qualquer outro quarto e contar o que está acontecendo comigo. Ninguém vai me entender. Nessa hora que ele teve um insight, um pensamento que ele disse assim: eu não preciso de álcool, mas eu preciso de outro alcoólatra. E a base, né, dessa organização é essa. Para eles vencerem, eles precisam uns dos outros. Há um pensador cristão muito famoso, Philip Yancey, que ele escreveu um livro, Igreja, Por que Me Importar? Redescobrindo o prazer da vida em comunidade. E ele reflete sobre muitas coisas, ele tem artigos maravilhosos sobre essa questão de igreja, sobre a vida em comunidade, o propósito da igreja e tudo mais. E tem uma situação interessante que ele encontrou com um amigo dele que faz parte do grupo Alcoólatras Anônimos, e ele queria entender esse grupo, e ele começou a fazer parte das reuniões para compreender mais essa força que esse grupo tem de ajudar um ao outro, mutualidade. E ele perguntou para o seu amigo assim: qual a maior virtude que você encontra no Alcoólatras Anônimos, que muitas vezes em igreja você não encontra? E ele pensava, sei lá, o que ele vai dizer, né? Misericórdia, compaixão. A resposta dele foi muito clara: eu encontro aqui dependência. Nós aqui realmente dependemos um do outro. Isso é real em nós. Quando um alcoólatra, um ex-alcoólatra, alguém que está lutando contra o alcoolismo, na verdade eles nunca deixam de ser alcoólatra, está para cair, ele liga para o outro, pode ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eles se encontram e se autoajudam. Ele falou: isso aqui eu não encontro em qualquer igreja não. Certa vez, dando uma palestra para um grupo de jovens, num clube de campo aqui próximo, de universitários, eu falei para eles que igreja devia ser como, não se escandalize o que eu vou dizer, meu irmão, mas para eles funcionou muito bem, pode ser que para muitos aqui não. Igreja é como o boteco de Deus. Porque aquele que não conhece, antes de vir para a igreja, ia para o boteco, o que você fazia no boteco? Né? Eu acho que ninguém aqui nunca entrou no boteco, muitos aqui não nasceram na igreja, né? No boteco ele vai lá, ele enche a cara, entendeu? E ele começa a contar todas as mazelas, problemas que ele teve com o emprego, com o patrão, com a sogra, com a mulher, com o filho, e um derrama para o outro seus problemas, e ele se abraça junto e bebe junto, entendeu? E cai bêbado no chão junto. Na verdade, a igreja devia ser o boteco de Deus em outro sentido, óbvio, né, meus queridos? Ninguém vai encher a cara aqui, né? Nem vinho a gente oferece aqui, é suco de uva. Igreja devia ser o boteco de Deus nesse sentido. Em que nós realmente, como o texto sagrado diz aqui, o texto que eu li ainda agora, e que nós deveríamos refletir e trazer esse grande recado de Deus, que nós somos, em nome de Deus, aqueles que acolhem, aqueles que recebem, aqueles que trazem de uma maneira clara, objetiva, a razão de ser da gente, o grande propósito da gente existir, para acolher pessoas. Tá? A igreja devia ser um lugar em que eu poderia contar minhas falhas para o irmão e ele não se escandalizar ou sair fofocando para todo mundo, né? Que é o pior. Eu receberia um abraço e o irmão choraria comigo. E nós oraríamos juntos e venceríamos as nossas mazelas juntos. É aí, meu querido,